É um prazer a gente ter essa chance desse encontro. Pode haver pessoas simplesmente passando e dizendo: prazer o quê? Chance qual? Bom, se você tem essas perguntas, não é com você que eu estou falando. Eu estou falando com aqueles que, semana após semana, dão o testemunho de que aproveitam, de que internalizam, de que faz diferença aquilo sobre o que nós temos conversado. E você sabe que, no que me diz respeito, meu assunto é só um. É o que o Evangelho, que significa boa nova, pode trazer de boa notícia para a sua existência. É verdade que quando as pessoas ouvem falar em Evangelho, elas associam logo isso à religião. Elas associam aos templos, aos sacerdotes, aos pastores, às hierarquias, ao clero, às doutrinas, às mandingas espirituais oferecidas em nome de Jesus, os sistemas, as mecânicas, as barganhas com Deus, o toma lá dá cá, que supostamente essa falsa divindade propõe às pessoas. É a isto que as pessoas relacionam o termo evangelho. Mas o evangelho não tem nada a ver com isso. Esse é um grande estelionato, talvez o maior estelionato da história da civilização humana. É o que o cristianismo fez contra o evangelho, que foi se apropriar dos termos, das nomenclaturas, de um monte de coisas e usar essa terminologia para construir uma coisa que usa o nome de Jesus, mas não tem nada a ver com Jesus nem com o Evangelho. Ao contrário, nega o espírito do Evangelho, nega a mensagem de Jesus. Aí você diz: mas como pode negar a mensagem de Jesus se fala de Jesus o dia inteiro no meio chamado cristão? Ora, preste bem atenção, é simples. O meu nome é Caio, mas eu não sou o meu nome. O meu nome é que, de fato, é eu. O nome Caio, sem mim, não significa nada, ou significa qualquer outra coisa, ou significa apenas o que o termo do nome Caio significa. E Caio vem do latim, significa alegria, significa bordão, significa cajado. Agora, cada Caio que carrega esse nome empresta ao nome um novo significado. O meu nome não significa nada, a menos que a pessoa esteja falando de mim. Do contrário, Caio é apenas uma conjunção de letras, C-A-I-O, e nada mais, com um significado no latim, e nada mais. Mas para você estar falando de mim, você não tem apenas que usar esse nome. Você tem que descrever uma pessoa. Você tem que me descrever. Você tem que estar sendo coerente com quem eu sou, para você poder pregar esse nome em mim com algum sentido. Do contrário, você estará apenas sendo um falsário, um estelionatário, um grande farsante, se utilizando de um nome, gerando a infâmia, gerando difamação, pegando o nome da pessoa, construindo um outro caráter e dizendo que aquela é a pessoa. Pois foi isso que fizeram com Jesus. Esse é o grande estelionato. Usa-se tudo, a terminologia inteira, e se descreve outra pessoa. Fala-se o nome de Jesus o dia inteiro, agora não se descreve Jesus nunca. Não se apresenta Jesus nunca às pessoas. Só se fala do nome dele. A ponto de que ele mesmo disse: esse povo honra-me com os lábios,
Mas o seu coração anda muito, 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 muito longe de mim. Então eu estou falando com você basicamente uma coisa. Existem pessoas numa quantidade esmagadora que passam o dia inteiro de joelhos diante desse nome, Jesus, mas não da pessoa de Jesus. Passam a vida inteira fazendo todas as suas apostas de crença nesse nome, Jesus, mas não sabem nem quem é a pessoa que supostamente estaria por trás do nome, ou então tem uma ideia equivocada sobre quem seja a pessoa. Aí surge esse Jesus que a gente vê sendo vendido por aí, um Jesus que diz para o indivíduo que se ele for num determinado lugar e ele não der todo o dinheiro que ele tiver no bolso, ele não está dando nenhuma demonstração de fé. Esse Jesus que diz que a pessoa só tem acesso a qualquer graça divina se der provas antecipadas e cabais, e de preferência materiais, acerca do seu interesse naquilo que esteja buscando e pedindo de Deus. Esse Jesus não é Jesus. Assim como se você dissesse que tem um Caio por aí que parece comigo, que é a minha cara, mas que faz o que eu não faço, diz o que eu não digo, vive como eu não vivo e ensina o que eu não ensino, você vai estar falando de outra pessoa. Supostamente falando de mim, mas de mim não é. Assim como tem essa quantidade enorme de pessoas falando de um Jesus, que Jesus não é. Não tem nada a ver com ele. Aí você diz, poxa, Caio, mas de certa forma é o que você vem dizendo de vez em quando eu estou assistindo você aqui na TV, você toca nesse assunto. Por que você toca tanto neste assunto? Talvez seja a sua pergunta para mim. Eu toco por uma única razão. Eu estou cada dia mais convencido, desde que eu sou menino na fé. E eu estou pregando este evangelho desde os meus 18 anos de idade, que eu não faço outra coisa. Desde então só foi crescendo a minha percepção de que o cristianismo, de fato, é o pior inimigo que o evangelho já teve. Aí você fica chocado, mas como? Todo mundo fala bem de Jesus no cristianismo. Fala bem do nome Jesus. Mas acabaram com Jesus, destruíram Jesus, criaram um Jesus de ídolo, uma construção humana, uma construção de conveniências. Esse Jesus pregado por aí já foi reciclado por todos os papas católicos, já foi reciclado por todos os imperadores posteriores a Constantino, já foi reciclado por todos os reis e príncipes europeus do período das trevas e do período medieval, já foi reciclado pelo protestantismo, já foi reciclado pelos interesses econômicos do capital na Europa, na época do protestantismo, já foi reciclado nos Estados Unidos inteiro por todos os interesses econômicos relacionados à crença, fé, capital, Jesus, cristianismo, tudo um pacote só. Já foi reciclado, por exemplo, aqui no Brasil, com todas as inserções de magia, de bruxaria, de paganismo, de barganhas as mais diversas, que, aliás, não é uma peculiaridade do que acontece no Brasil, aconteceu em relação a Jesus, durante esses 2000 anos quase. O nome dele é associado às piores bruxarias e maldades feitas em nome do homem. Ora, quem é então o pior adversário, se não esse, que comete esse estelionato, que fala este nome enquanto nega a pessoa, que usa e abusa deste nome enquanto o diaboliza na descrição que faz de quem ele seja, do que ele queira, do que ele peça às pessoas. O Jesus anunciado aí é o anti-Jesus, um Jesus diabólico, horroroso, feio,
incompassivo, sem misericórdia, caprichoso, interesseiro, mesquinho, avarento. Um Jesus que só pensa em dinheiro, em grana, em poder, em templos. Um Jesus diabo. E eu estou dizendo isso, meu amigo, olhe bem nos meus olhos. Eu estou dizendo isso porque eu conheço Jesus. Não conheço de ouvir falar, nem da leitura do Novo Testamento só. Eu o conheço. Ele está vivo. Eu sei quem ele é, pelo que o Evangelho me diz e pelo Espírito dele em mim. E é por isso que eu estou dizendo. Não fique iludido, pensando que porque você usa esse nome, você tem alguma coisa a ver com a pessoa. Ensinaram você o Jesus errado. Aí você vira para mim e diz, poxa, isso não é uma asseveração muito presunçosa, Caio? Presunçosa não. Horrivelmente presunçoso. Diabolicamente presunçoso foi o que fizeram com Jesus, com o nome dele. Eu não estou pedindo para você acreditar em mim. Eu estou pedindo uma coisa muito mais simples a você. Você não tem uma Bíblia em casa? Qualquer Bíblia, de qualquer versão, não existe essa, da versão, seja qual for. Pega a sua Bíblia, abra aí no Novo Testamento, Evangelho de Mateus, você está vendo essa imagem aí que estou pedindo ao Tiago para mostrar da Bíblia sendo aberta no Evangelho de Mateus, viu Mateus, onde é que está? Comece a ler daí, ó, Mateus, Marcos, Lucas, João, não precisa nem ir muito além não, basta ler esses 4 evangelhos. Depois me responda, o Jesus que você vê sendo anunciado na história do cristianismo, tem alguma semelhança, por menor que seja, com o Jesus dos 4 evangelhos? Se tiver, por menor que seja, eu aceito o meu engano. Mas se for uma mudança dramática, radical, se no Evangelho Jesus estiver abraçando os marginais e no cristianismo os marginais estiverem sendo desprezados, alguém falsificou Jesus. Se no Evangelho Jesus acolhe pessoas as mais estranhas e no cristianismo todo ser que não seja clonável conforme o modelo religioso seja colocado fora, alguém está falsificando o Evangelho. Se no Evangelho, em momento algum, Jesus relaciona a bênção de Deus a qualquer coisa que não seja exclusivamente a fé, ou seja, se no Evangelho você puder encontrar Jesus em algum lugar dizendo, olhe, para você receber isto, você tem que fazer uma doação. Se você encontrar isso no Evangelho, eu estou enganado. Eu não entendi nada do Evangelho até hoje, mas se você não encontrar, é simples. O que você acha então que o cristianismo fez durante esses 1.700 anos, usando o nome de Jesus como barganha, para tornar pessoas sequestradas, reféns, manipuladas pelos medos, pavores e pânicos, para controlá-las e abusarem delas? O que você acha que é isto então que foi feito em nome de Jesus? Se no Evangelho você vê Jesus dizendo que não importa qual seja o pedigree do homem, ele chegue e se chegar com fé, e com o coração sincero ele é acolhido, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E em contrapartida, no cristianismo, você vir as pessoas ou as autoridades dizendo que para que alguém seja salvo tem que ser batizado numa determinada igreja, de um determinado modo. Para que um casamento seja abençoado por Deus, tem que ser feito por algum sacerdote, pastor ou coisa do gênero. Que para uma família ser abençoada por Deus, as pessoas têm que estar de mãozinhas dadas domingo de manhã na porta de algum templo
Não importando se o evangelho está dentro delas ou não, elas têm que marcar presença. Do contrário, Deus não vai abençoar a semana. Então fique sabendo, não é de Jesus que se está falando, é de uma outra invenção, porque Jesus nunca saiu com essa. Você lê o evangelho e pode ler por você mesmo, com seus próprios olhinhos, e você vai verificar disparidade. Aí sabe o que acontece? Eu estou falando com você, que já percebeu isso há muito tempo. E a maioria das pessoas percebe e diz, não, deve ser culpa minha. São os meus olhos, as pessoas dizem. Não é possível, o pastor ficou tanto tempo lá, deve ter estudado, deve ter se preparado para dizer o que fala. Eu que sou esse ignorante que leio a Bíblia e leio o Novo Testamento e vejo um outro Jesus e não vejo aquele que ele ensina. A culpa é minha. Não é não, meu querido. Você está lendo certo. Eles é que estão pervertendo tudo por conveniência. Tem gente lá pervertendo tudo por ignorância mesmo. Nunca nem leram o Novo Testamento. Eles só repetem aquilo que aqueles que os enganaram disseram a eles. Eles continuam repetindo a mesma ladainha. Mas a grande maioria sabe a verdade. A verdade só não lhes é lucrativa. Não lhes é interessante, apenas isso. Portanto, não fique achando que os seus olhos é que são maus, porque você leia o Novo Testamento e enxergue outro Jesus. Não é não. Você é que anda tão paranoico, tão apavorado, com os líderes religiosos dizendo que se você não rezar segundo a cartilha deles, a maldição virá sobre você, que se você não aceitar a cobertura espiritual deles, você vai ficar frágil e vulnerável, como se eles tivessem assim um capacete invisível que eles coloquem sobre quem eles bem desejam, especialmente sobre os que deem dinheiro para eles. Se você ouve isso e fica nesse pânico, fique sabendo a razão pela qual você lê o Novo Testamento, enxerga tudo que enxerga e continua sem aceitar, é por causa desse medo, dessa interpretação de dizer, eu que devo estar vendo errado, porque os homens lá é que sabem. E não é verdade, meu amigo, eu estou falando a você como um irmãozinho seu, em nome de Jesus. Não estou aqui fazendo proselitismo contra nada, contra ninguém, nem a favor de coisa alguma, eu só estou pregando o Evangelho. Meu convite a você é simples. Não creia em mim, não. Eu não estou pedindo para ninguém acreditar em mim. Eu estou pedindo só um crédito. É o crédito de que, pelo que eu esteja lhe dizendo, você tenha coragem de reabrir o Novo Testamento e ir lendo em sequência. E não fique achando que você tem que ter muitos conhecimentos históricos ou teológicos. Não tem que ter nada, tem só que saber ler. Vai lendo. E no final, decida você mesmo o que é evangelho e o que não é evangelho. E tenha a coragem, em nome de Jesus, de dizer, o mundo inteiro pode estar dizendo que Jesus é isso. Mas se o Novo Testamento me descreve outro Jesus, eu mando esse Jesus do mundo inteiro às favas. Mas eu fico com Jesus da palavra. Foi o que o apóstolo Paulo disse. Ele usou várias vezes a expressão um outro Jesus, um outro evangelho. Já nos dias dele havia outros Jesuses começando a ser anunciados e outros evangelhos sendo anunciados. E ele disse, olha, pode vir quem vier. Se vier um apóstolo dos que andaram com Jesus, pregando outro evangelho que não seja este aqui, que seja maldito, joguem fora. Ele disse mais, mesmo que um anjo de luz entre na casa de vocês e anuncie um outro evangelho, um outro Jesus que não seja este que está sendo anunciado, que seja anátema, que seja maldição, não deem ouvidos nem crédito.
Esse é o extremo de Paulo, é até aí que ele vai. Pode descer anjo de luz, se contar outra história não é verdade, não é Jesus, não creia. Jesus é conforme o Evangelho diz que ele é. Se não for daquele jeito, é imitação, é ídolo, é construção humana. Os templos podem estar lotados, o povo pode estar delirante, pode estar num frenesi extraordinário, mas não é acerca de Jesus, é acerca de qualquer outra coisa. Jesus é como você vai encontrar lendo o Novo Testamento. Jesus é misericórdia, é graça, é carinho, é bondade, é justiça, é acolhimento, é o ensino de uma vida com uma consciência limpa, é a decisão de amar, perdoar, crer, perseverar, prosseguir, continuar no que é bom, no bem, sem se cansar do bem, sem acolher o lixo do ódio na alma. É assim que é com Jesus, você vai vendo como é. Eu estou falando com você aí, semana após semana, tentando ser o mais simples que eu posso, para ver se a mente de alguns se abre, para ver se alguns entendem, para ver se por conta própria, andando com as próprias pernas, as pessoas vão lá e começam a conferir, lendo o Novo Testamento, chegando ao discernimento por elas mesmas. E a minha oração aqui é só esta. Eu não estou gritando, eu não estou querendo persuadir ninguém com argumentos poderosos, estou apenas pedindo a você para, com seu coraçãozinho mais simples, com seu olhar mais limpo, voltar a ler o Novo Testamento por você mesmo. Sabe o que tem acontecido com muita gente? É que há uma quantidade enorme de pessoas que começam até a ler o Novo Testamento, mas elas vão às reuniões, aos templos, às igrejas, e elas ouvem uma pregação acerca de um Jesus tão diferente, tão estranho, tão bizarro, tão esquisito, que elas dizem, eu não sei ler a Bíblia mesmo, porque eu leio lá e eu não entendo nada. Eu leio e não entendo nada. Que nada, querido, você está entendendo. O que está acontecendo exclusivamente é o que eu já disse antes. Você está compreendendo, você está se negando a aceitar o que você está entendendo, porque você atribui aos que pregam o Evangelho lá de fora um conhecimento superior ao seu, e assim você se considera burro e alguém que não compreende, que lê e não entende, porque você vai checar com o que eles dizem, o que você discerne é totalmente diferente do que eles informam. Aí você traz o julgamento contra você, eu é que não entendo. Aí porque você não entende, você para de ler. E aí você para de ler e fica na mão dos lobos, sendo levado pelo engano. Então, em nome de Jesus, pare com isso. Seria uma grande ironia que você dedicasse a sua vida inteira a um Jesus que não existe, a um evangelho que não é evangelho, a uma mensagem que não liberta, a um Deus que não salva o ser e que não melhora a gente. A maioria das pessoas que eu conheço se convertem e ficam piores. Elas apenas acham que melhoraram porque pararam de fumar e de beber. Mas agora elas não fumam mais cigarro, elas fumam o próximo. Elas ficam tragando o próximo. Em juízo, em julgamento. Fumando o próximo o dia inteiro. Ficam bebendo a alma do próximo, ficam se fartando do próximo em desamor. Pare com isso, não foi para isso que você foi chamado. Se você está me dando algum crédito, eu quero convidar você a aprofundar essa consciência. Vá no meu site, www.caiofabio.com, e leia. Lá tem coisas para você ler anos a fio, de graça. E muito mais, rádio para ouvir, uma televisão 24 horas para assistir não apenas este programa aqui, mas dezenas, centenas de outras coisas que eu produzo todo dia que você pode ver em casa. E também, se você quiser participar comigo hoje à noite,
Eu estou de volta depois de alguns dias ausentes. Eu fiz uma pequena cirurgia cardíaca que, graças a Deus, foi muito boa e tranquila. E eu estarei de volta hoje no Teatro La Salle e aguardo você às 19 horas. É na 906 Sul. Venha e traga alguém. Traga algum amigo, amiga, conhecido, convide alguém. Venha sem medo, venha sem susto. Você está vendo aí as imagens lá do La Salle, ninguém fica em cima de ninguém, ninguém oprime ninguém. Você entra, você sai, você acha pastagem conforme a sua decisão e a sua consciência. Ninguém monta você não vai virar montaria de ninguém. Pela primeira vez na vida você vai ter a chance de andar livre, de concluir por você mesmo, lendo o Evangelho e não um pacote de doutrinas de homens. Eu espero que na simplicidade do que eu disse eu tenha lhe ajudado. É a minha oração de todo o meu coração por você no dia de hoje. Que o Senhor abençoe você, que Jesus guarde a sua casa, sua mente e o seu coração. E eu espero que, se você tiver uma chance, você apareça, tá bom? La Salle, 906 Sul, no plano piloto, todo domingo, às 19 horas. Ou então vá lá no meu site. Eu fico por aqui, grato a Deus por essa chance singela desse encontro gostoso, que eu sei o Espírito Santo está usando para fazer bem a muita gente, a você também. Então, um beijão e que o Senhor Jesus fique com você. Fique com Deus. Tchau, querido.